Olá, pessoal! Vamos falar mais um pouquinho sobre um assunto extremamente importante que é a sarcopenia. Outro dia eu fiz uma live sobre esse assunto e teve uma repercussão bem bacana. Muita gente depois me procurou a respeito disso e eu vi que a live acabou ficando curta e a gente achou que precisava complementar com um pouquinho mais. Então vamos falar mais um pouquinho sobre sarcopenia. Sarcopenia é a perda da massa muscular, a perda de força muscular e de massa muscular, né? E a gente começou a observar, principalmente nesses últimos 6 meses, começou a vir no meu consultório um número grande de pacientes com queixas de dor no quadril, que é o meu foco, que estavam aparecendo. E no início a gente não conseguia identificar de onde. Quando começamos a colher a história desses pacientes, começamos a perceber que tinha uma relação ou com o fato dessas pessoas terem ficado muito tempo inativas por causa da pandemia, né, em isolamento. Então, durante a pandemia, muita gente deixou de praticar atividade física, ficou muito tempo parada, ou já não fazia muita coisa e deixou de fazer, mesmo de fazer alguma caminhada ou coisa desse tipo, ou aqueles que adquiriram o Covid e realmente passaram por um período de doença, não necessariamente internados no hospital, mas mesmo dentro de casa, por algumas semanas. Então nós vimos que o Covid é uma doença consumptiva, ela realmente consome massa muscular. Então nós fomos para a literatura e fomos ver o que tinha a respeito de sarcopenia e Covid, e ficamos surpresos, porque encontramos um número bastante grande de trabalhos científicos, mais de 700 trabalhos científicos a respeito de um assunto que tem 1 ano e meio. Isso é uma produção científica mundial absurda. É muito difícil que você tenha uma produção científica nesse volume em qualquer assunto, né, em tão pouco tempo. Então, tamanho o interesse que o mundo inteiro verificou em cima deste assunto. Então, não foi só a gente que percebeu a importância da perda de força muscular em pacientes e em pessoas, não pacientes, né, mas em pessoas que viveram o Covid-19. Não só o Covid-19, a pandemia e a sarcopenia também pode acontecer por outros motivos, não necessariamente esse da pandemia. E foi ali que a gente teve uma atenção especial. Mas existem outros motivos, naturalmente, né? Então, tem pessoas que passaram por cirurgia bariátrica, por exemplo, e que perderam massa muscular, não tiveram uma atenção perderam massa magra, perderam massa gordurosa e também perderam massa magra, que é a massa muscular, e não se atentaram à reposição dessa massa magra. Então, isso eu tenho recebido de vez em quando pacientes, e aí começam com dor. E a articulação do quadril é frequentemente afetada, porque essas pessoas vão caminhar, vão correr, vão para a academia fazer atividade física, e aí o quadril sofre com isso, e aí veio nos procurar. Então, o que fazer quando o indivíduo começa a manifestar dor, ou quando você percebe alguém da sua família que começou a perceber, que começou a perder massa muscular dessa forma, e que você tem que estar atento. Bom, se tiver sintomas, se tiver dor, é importante que a gente trate esse paciente em relação e aí várias frentes. Isso é uma abordagem multidisciplinar, né? Tem que envolver diversos profissionais de diversas áreas no tratamento dessa condição. No nosso caso,
na patologia do quadril, nós vamos avaliar o quão afetado está essa articulação, né? Que tipo de comprometimento articular esse indivíduo teve, se ele só teve um comprometimento muscular, ligamentar, ou se ele já teve algum comprometimento de cartilagem, até de ossos é mais difícil, né? Mas pode eventualmente chegar a uma lesão de cartilagem mais avançada. Pode, não é frequente, mas pode chegar nisso. Então, mas é uma avaliação de exame clínico, primeiro, sempre exame clínico, sempre o exame físico é o mais importante. Eu sempre bato nessa tecla. E, eventualmente, nós vamos lançar mão de exames de imagem, tá? Bom, uma boa parte das vezes, nós vamos precisar ajuda de alguém da endocrinologia para fazer esse equilíbrio desse paciente com essa sarcopenia, de fazer essa avaliação metabólica desse paciente, tá? E, se for o caso, o pessoal, o nutrólogo ou uma nutricionista, às vezes o próprio pessoal da endócrino pode ajudar nisso, mas a gente tem a turma os nutricionistas e os nutrólogos que podem nos ajudar na dieta balanceada desse paciente e repor os nutrientes que ele precisa para que a gente ganhe massa magra, ok? Bom, então ele está perdeu força muscular, vamos fortalecer. Nem sempre isso dá certo. Às vezes, principalmente quando o paciente tem dor, ele já manifestou algum sintoma doloroso, nós temos que dar um passo atrás. A gente vai ter que tratar essa dor e deixar ele em condições suficientes dele receber o exercício físico ganhando força muscular. Então, aí tem que lançar a mão dos programas de fisioterapia assistidos por gente que está acostumada com essa situação, ok? E depois, sim, a gente vai fazendo a transição para o exercício físico e ganhando força muscular para esse paciente, que é extremamente necessário. Mas não adianta esse paciente que perdeu massa muscular num volume importante, vou para a academia malhar porque eu vou ficar bom. Nem sempre isso aí funciona, tá ok? O paciente não tem dor, não tem sintoma nenhum. Se a perda não for muito grande, ele até pode iniciar com um exercício leve, se for orientado por um profissional, um educador físico com um bom treinamento, ou um fisioterapeuta que trabalhe com pilates, por exemplo, que vai começando devagarzinho a trabalhar com ele, ganhando massa muscular, pode ser uma boa ideia. Tá bom, gente? Então, vamos ficando por aqui, atentos às pessoas da família, atento aos amigos e atento a si mesmo, tá? Se tiver algum problema, agenda uma consulta com o seu ortopedista de confiança ou com o seu médico de confiança, mas não deixa isso passar à toa, porque é uma condição importante e que pode te trazer problemas. Fiquem com a gente, um abraço a todo mundo.